vez. Bem, meus irmãos, já está chegando aqui o nosso horário. Esse horário das sextas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra. Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando o capítulo 13, que tem por título Quem é o Obsessor? Nós começamos a estudar esse capítulo 13 na semana passada. Hoje vamos dar continuidade. Deixa eu contar aqui os parágrafos onde nós estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O parágrafo 12. Nós vamos começar no parágrafo 12. Mas antes de nós iniciarmos o parágrafo 12 do capítulo... Opa, acabei de falar, esqueci. Capítulo 13, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Agradecemos, Senhor, as bênçãos recebidas, te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva na sua infinita misericórdia, que por acréscimo de misericórdia, Senhor, te pedimos ao médico Jesus, aos amigos da espiritualidade, que amparem, consolem, socorro nossos irmãos da Turquia e da Síria, que estão sofrendo nesse momento. Já são mais de 20 mil desencarnados nesse acidente natural, um terremoto terrível, que atingiu esses dois países. Muitos irmãos estão sofrendo com a partida repentina para o plano espiritual dos seus entes queridos. Outros espíritos, Senhor, estão retornando sob esse impacto, ainda surpresos, em choque, e todos os envolvidos, Senhor, possam ser amparados. E te pedimos também por aqueles irmãos que estão lá trabalhando para socorrer os irmãos que estão feridos, soterrados, os sobreviventes, e esses irmãos que estão lá trabalhando, Senhor, e eles possam ser amparados emocionalmente, psicologicamente, porque o trauma é muito forte nessa ânsia que se tem de tentar resgatar o maior número de vidas possíveis. Então, que todos esses irmãos possam ser envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. E assim, sentindo-nos mais fortalecidos, te pedimos, Pai, que nos abençoe sempre e que nos permita iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Como eu falei, do capítulo 13, Quem é o Obsessor, parágrafo 12. Então, vamos lá. No parágrafo 12, diz assim: o Espiritismo, todo mundo já achou, né? O Espiritismo, mostrando-nos toda a trajetória por nós percorrida e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer das vidas de sucessivas reencarnações, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio. Isso é muito importante, essa frase, muito importante, quando ele diz aqui, ó, descortinando para nossas almas o que fomos, o que somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio. Porque o que nós fomos por quê? Por causa do uso do nosso livre-arbítrio. Você queria
o capítulo dos domínios da mediunidade é o 25, e desse livro é o 13. O que nós fomos mediante o uso do livre-arbítrio. O que somos, também somos mediante o uso do livre-arbítrio. E o que poderemos ser também vai depender do uso do nosso livre-arbítrio. Então, eu pergunto, reclamar de quem? Sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro? Só de nós mesmos, né? E o que vai gerir tudo isso é o quê? O livre-arbítrio. E aí ela diz aqui, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa, como não é possível o que a ignorância fazia parecer impossível. Perdoar e até aprender a amar ao obsessor. Então, ele fala aqui da fé racional, lúcida e ativa, torna possível o que a nossa ignorância considerava impossível. Então, vamos ver aqui o Evangelho, para a gente ver primeiro o que é essa fé racional, lúcida e ativa. Capítulo 19, como eu botei lá no WhatsApp, item 7, no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Lê para a gente aí, Alberto, devagarzinho, o terceiro parágrafo do item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta a montanha. Lê só esse terceiro parágrafo. Vamos lá. A resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base. A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é isso aí, né? E os nossos amigos aqui vêm dizer, né? A Sueli diz, né? Ela diz assim, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser, mediante o uso do livre-arbítrio, desvendando as intrincadas, quer dizer, o Espiritismo mostra tudo isso, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa. Torna o possível o que a ignorância
fazia parecer impossível. Então, é que o Kardec vem aqui. Fé raciocinada por se apoiar nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. Então, ela mostra a verdade, né? E vai afasta a ignorância. Porque a ignorância dizia, isso não pode acontecer. Não é assim? E ela vem e mostra, não, pode sim. Né? Então, a fé racional, lúcida e ativa torna possível que a ignorância fazia parecer impossível, porque ela se apoia nos fatos. E aí ela vai dizer ainda mais uma coisinha aqui. O que a ignorância fazia parecer impossível? E até aprender a amar o obsessor. Agora, essa questão aqui, antes do Espiritismo, Jesus já falou sobre isso. Jesus já tentou nos afastar de nós ignorância, treva da ignorância sobre o amar os inimigos. Porque lá em Mateus, é bom a gente anotar aí, além de anotar essa passagem do Evangelho, capítulo 20, item 7, terceiro parágrafo, também lá anotamos aí. Capítulo 19. Capítulo 19, item 7, terceiro parágrafo. Nós podemos também anotar aí Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, quando Jesus, há 2000 anos, disse assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Isso é a voz da ignorância. Essa é a voz da ignorância. E a Sueli diz aqui, a ignorância fazia parecer impossível amar o inimigo. Então, quando no Evangelho, no versículo 43, diz assim, Jesus diz, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo, essa é a voz da ignorância. Ele diz, vocês têm ouvido, escutado a voz da ignorância. Porque a voz da ignorância diz isso. Amo o teu próximo e odeio o inimigo. Essa é a... Oi. Qual é o capítulo de Mateus? Capítulo 5. Você falou. Capítulo 5. Capítulo 5. Tá bom, versículo 43 e 44. Tá, obrigado. A voz da ignorância dizia isso. Já no tempo de Jesus. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Então, Jesus disse assim, ó, tendes ouvido o que foi dito. Vocês estão ouvindo a voz da ignorância. E depois ele diz, no versículo 44, eu trago a luz para vocês, eu trago a verdade. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ele disse isso para a gente há 2 anos atrás. Vocês têm ouvido a voz da ignorância. Mas eu digo para vocês outra coisa. O que eu digo é a verdade, é a luz. E aqui é quando a Sueli vai dizer o espiritismo e o cristianismo redimivo, mostrando toda a trajetória por nós percorrida, desde lá no passado, e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer de sucessivas reencarnações, porque ficamos ouvindo a voz da ignorância, descortinando para nossas almas. O espiritismo é uma cortina. Descortinar é isso, né? Arrancar a cortina, arrancar o véu, levando gente a ver a verdade, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante
uso do livre-arbítrio, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, iniciativa, é possível. O que é ignorância, Jesus nos alertou isso no versículo 43, do capítulo 5 de Mateus, fazia parecer impossível perdoar e até aprender a amar ao obsessor. O obsessor é inimigo. Então, já só como a gente mergulhando no Evangelho, a gente vai percebendo aí, encontrando essas verdades bem claras para a gente, né? Bem claras. Ô, Rose, Oi. desculpa te interromper, mas falar, qual capítulo nós estamos na obsessão e desobsessão? 13, capítulo 13, 12º parágrafo. Obrigada. É o parágrafo 13, tá? Então, você percebe que por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Continuando aqui, agora vamos para o parágrafo 13. A doutrina espírita nos veio ensinar a verdade. E esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, a análise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiências das sombras que existem dentro de cada um. Então, ela nos possibilita o conhecimento mais profundo de deficiências das sombras que existem dentro de cada um. Aí eu vou naquela questão que muita gente diz assim, de novo. Aí eu pergunto, já assimilou isso? Não, então vamos de novo nela. Questão 919A de O Livro dos Espíritos. Porque nós já assimilamos? Não. Então a gente vai ficar assim até assimilar. Eu vou pedir para a Denise. Denise, eu queria que você lesse só. Deixa eu ver aqui. No primeiro parágrafo da questão 919A, até, vamos dizer assim, o primeiro período, até o primeiro ponto final dessa resposta. Peraí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. É que tem tanta coisa aqui no meu livro, eu fico meio perdida. É tanta coisa anotada aqui. Deixa eu só ver, me colocar aqui, espera um instantinho. Aonde é que eu estou? Eu boto tanta anotação. Tá. Isso. Lê aí o primeiro período dessa questão aí. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a resposta dos espíritos: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Isso, olha só. Isso é o que ele fazia. Vamos voltar na Sueli. Aí a Sueli diz assim, ó, diante dessa conscientização, ele está mostrando a conscientização aqui, ó. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Interrogava a minha consciência ao fim do dia, né?
fazia aquelas interrogações a si próprio. Aí a Sueli vai dizer assim, diante dessa conscientização, é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas, em que transformamos o que tínhamos de melhor. Olha só que frase pesada da Sueli, né? Olha que frase pesada da Sueli, quando ela vai dizer isso aí. Né? Diante dessa conscientização é que nos lançamos à reforma íntima, primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro doloroso, porque mergulhar dentro do próprio eu não é fácil, não. Não é fácil, não. A não ser que você está olhando assim, muito rapidamente, mas se você for fazer um mergulho verdadeiro dentro do nosso eu, é doloroso. Reconhecer os próprios erros, né? Reconhecer o seu orgulho, a sua vaidade, não é fácil. Mas ele diz aqui, doloroso, mas essencial, necessário. Quando contemplamos os escombros, as ruínas em que transformamos o que tínhamos de melhor. Agora, Carmen, eu queria que você lesse o restante desse parágrafo, que é o primeiro parágrafo, de onde a Denise parou. Foi assim, até o final desse parágrafo. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, e deu para ouvir? Estava desligado? O seu também está desligado, seu microfone, Rose. Voltou agora você. Faltou o quê? Faltou? Agora sim. Voltou. Não entendi o que você falou. Não entendi. O seu som tinha apagado. Agora ele resolve apagar de vez em quando. Sou eu, não. Apagou, parei. Vocês ouviram até onde? Se fizer alguma coisa... Se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurarias sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Isso é uma pergunta. Acabou? Continua, Rose. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão
ou o descaso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Ótimo, até aí. Aí eu vou ler mais um pedacinho, diz assim, ó, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Agora, vamos por esse parágrafo, vamos lá para o último parágrafo. Agostinho diz assim, formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, ele diz assim, ó, não precisa de muito tempo para você alcançar um aprimoramento. Né? Ele diz assim, não precisamos de muito tempo para conquistar o aprimoramento. Basta que a gente faça isso todos os dias, tempo, 10 minutos, 15 minutos por dia. Se a gente fizer isso, nós poderemos conquistar a felicidade eterna com essas interrogações. Mas a gente adora interrogar o outro e não interrogar a si próprio, né? Ele diz aqui, ó, essa é uma regrinha, uma fórmula, o Chico está dizendo para a gente, uma fórmula muito simples que nós temos para conquistar a felicidade eterna. Não é nenhuma, assim, vamos dizer assim, fórmula fantástica e miraculosa. É só todos os dias fazermos um autoexame da nossa consciência, durante um curto espaço de tempo. Vamos ver agora a Sueli. Aí a Sueli vai dizer assim, depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução. Depois de você fazer o que o Agostinho falou, que é a autoanálise, aí você detecta os problemas, detecta as dívidas, as coisas que você precisa melhorar. Aí ele diz aqui, ó, depois dessa constatação que você vai fazer com autoexame, a doutrina nos estimula a reconstrução. Porque a gente vai encontrar, como ela disse no parágrafo aqui, é o nosso íntimo cheio de escombros e ruínas. Você está cheio de escombros e ruínas, você não pode viver assim, pode? Olha lá o que aconteceu com os nossos irmãos da Turquia, na Síria. As cidades estão em ruínas. Eles vão poder passar o resto da vida vivendo assim? Não. Eles vão ter que reconstruir. Então, ela fala sobre isso. Depois dessa constatação que o autoexame, que o Agostinho sugeriu a gente fazer, nós vamos ver os escombros e as ruínas. Então, vamos agora reconstruir. Né? A doutrina nos estimula a reconstrução. E, além disso, muito mais. Ela não só nos estimula a reconstrução, ela também possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Olha só que coisa. Essa é uma façanha notável. E unicamente o Consolador prometido, que é o Evangelho do Senhor, consegue proporcionar ao ser humano. O interessante acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga ou como fomos ou somos, tal como nós éramos no passado e como somos hoje. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, um novo corpo, uma nova atividade. Ele não vai ser enganado com facilidade, porque ele sabe que às vezes o lobo se veste como cordeiro.
Porque é assim também que ele muitas vezes age, não é assim? O obsessor muitas vezes não se apresenta para a gente como um lobo, mas vestindo uma pele de cordeiro. Meu irmão, eu só estou aqui para te ajudar. Olha que bonzinho ele é. Ele faz isso. E ele olha para a gente, ele nos conhece, ele sabe. Você também pode aplicar, já aplicou e pode estar continuando a aplicar esse golpe. Você, normalmente, o nosso obsessor nos vê como lobos. Lobos. Agora, dando uma de bonzinho. Gente, na mesa mediúnica aparece tantos assim, sabe? Porque na mesa mediúnica que eu trabalhei no CIO, nós costumávamos botar o nome daquelas pessoas que chegam a casa com graves processos obsessivos, aí bota o nomezinho lá na gaveta para irradiação, aí aquele nomezinho vai lá para a reunião para a prece. Aí a gente lê o nome do sujeito, o endereço, aquela coisa toda, né? Daquele encarnado que está sofrendo. Aí ele diz assim, olha só, agora está aqui pedindo pelo amor de Deus, chorando, dando de bonzinho, mas não engano, não conheço. Isso aí é lobo. Como fez muito mal. E agora está aí. Todo mundo rezando, pedindo por ele. Mas não conhecem ele como eu conheço. E ele não está errado, tudo certo. É verdade. Então, nós estamos apenas de cordeiro. Mas se arrancar, você vai ver um lobo por baixo. Entendeu? Aí ele diz aqui, ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos do pretérito. Ele olha para a gente e vê o adversário lá de trás. Para ele, o tempo parou num instante e foi ferido mortalmente. O tempo parou para ele no momento da agressão. A mente dele ficou cristalizada no fato e no tempo. Entendeu? Na hora que a gente lançou o golpe, seja uma injúria, uma calúnia, uma agressão, ou tiramos a própria morte dele, a mente dele ficou cristalizada no tempo, naquele fato. Repare, nós não estamos falando de espírito superior. Porque se você assassinou um espírito superior, quando foram assassinar ao longo do tempo, ele não passa por isso. Ele, até antes de morrer, ainda dá o último suspiro e ainda diz assim, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ele ainda diz assim. Mas nós, quando olha, eu já falei sobre isso, né? Quando você vê aquele que está te agredindo, e você percebe, lembra que nós falamos sobre a surpresa, quando aquela mão que se levanta contra você é de alguém que você amou, e a tua mente toma aquele choque, tem o trauma? Foi até a Rosane Sodré, até conversando com a gente, está fazendo um estudo sobre isso. Eu me lembro que a Rosane Sodré até deu minha opinião na época. Muitos, a mente fica cristalizada naquele momento, naquele fato, naquele tempo, tá? No momento em que a mente se cristaliza, no momento em que teve os seus sonhos destruídos, e quando se sentiu traído ou injustiçado, o tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é para ele mesma criatura para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Então, aquele que está ali de vítima, é o perseguido, para ele é o agressor. É aquele que o feriu mortalmente, que o vilipendiou, que o caluniou, entendeu? Então, não é esse bonitinho agora, que ele pode até estar reencarnando como mulher.
Mas naquela época foi homem, e ele vai chamá-lo de homem, não de mulher. Não é essa capa que você usa aí, não. É aquele de lá. Você é aquele, não é esse. Ele diz, isso aí é uma piada, é um disfarce que você usa. Mas você, eu conheço. Você é aquele, porque a mente dele está cristalizada naquele momento. Aí eu trouxe aqui o livro que eu falei para vocês, Minha Mente, Meu Mundo, do Walter Barcelos. Quando eu dei o curso, há muitos anos atrás, do Livro dos Médios, aí no CIOI, muitos companheiros compraram esse livro naquela época, né? Capítulo 10. Foram 2 livros que eu usei no estudo. Esse, Minha Mente, Meu Mundo, e Mediunidade e Discernimento, do Walter Barcelos. São 2 livros que eu recomendo, maravilhosos. E Walter Barcelos, ele esteve no CIOI, fez encontro de mediunidade, não sei se ainda está reencarnado, ele é um profundo estudioso do Evangelho e da mediunidade. Ele é lá de Minas. Eu esqueci agora o nome do centro espírita que ele frequentava na época, né? Maravilhoso o trabalho dele. Capítulo 10 fala sobre fixação mental. Então, eu vou começar do primeiro parágrafo. O Walter Barcelos diz assim: Denise, você está com o livro aí? Lê para a gente primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Fixação mental, capítulo 10. A ideia fixa Não, pode não precisa ler isso, não. Vai direto para o primeiro parágrafo. Tá bom. A vida é movimento, dinamismo, trabalho e progresso. Pela inferioridade moral, prefere o homem contrariar a lei de progresso e enveredar pelos caminhos da inércia e estacionamento, por conservar a ideia fixa em determinado interesse inferior. A cristalização do tempo. Pelo uso do livre-arbítrio, qualquer espírito poderá estacionar na trajetória evolutiva por longo período, dependendo do seu grau de apego ou teimosia. Milhões de criaturas permanecem perdidas na viagem do progresso, porque trocaram os valores espirituais pelos materiais perecíveis. A criatura, quanto mais eleja as forças negativas para uso permanente na vida íntima, mais se escravizará às forças anestesiantes, confundindo as ideias, complicando os desejos, intoxicando os pensamentos, perturbando as emoções, corroendo as estruturas psíquicas, paralisando as múltiplas funções da alma em um ponto único de ódio e vingança, rebeldia e tristeza, mágoa e angústia, paixão e ilusão. Então, veja o que ele diz no segundo parágrafo. Pelo uso do livre-arbítrio, falamos sobre isso, lembra? Que o livre-arbítrio marca o que fomos, o que somos e o que podemos ser no futuro. Qualquer espírito poderá estacionar na trajetória evolutiva por longo período. Podem ser 100 anos ou 3.000 anos. Lembra que já estudamos isso numa questão do Livro dos Espíritos? O Claudemir faz até uma multiplicação, 10 vezes, 100 vezes isso aí. Rose, Oi, pode falar, Ana. deixa eu te perguntar, porque eu estou indo para a mesa e Sim. esse é um fato muito real que acontece toda sexta-feira. E a gente fica se perguntando, como fazer para que esse espírito saia dessa monoideia? Porque quando ele já está ali na mesa, eu acho que já é um passo bem grande, né? Como nós vamos estudar aqui ao longo do sim. de hoje, entendeu? Eu sei, meu amor, mas eu estou quase saindo já, entendeu? Porque Então, é através do amor, do esforço, mas
A gente tem que, assim, é o seguinte, depois eu vou publicar essa aula, você assiste. Sim, é sentir a dor do espírito, né? E não, entendeu? Se confraternizar com ele, para que ele possa sair dessa Sim, situação, né? mas tem toda uma trajetória a ser feita, um trabalho a ser feito. É que isso vai ser feito, ser falado ao longo da aula, entendeu? Então, eu não tenho como te dizer. O que eu estou dizendo agora é um esforço de transformação, né? É orar e pedir aos amigos espirituais que envolva ele, né? Não E conversando, mas ele tem que fazer o trabalho dele, senão não adianta. Se ele não sim, fizer a sim, parte dele, não sim, adianta. Entendeu, Ana? verdade. Ele tem que fazer a parte. Vamos dizer assim, 80% é ele. Só para a gente, Sim. né? Eu vou tirar o som Isso, e que vocês isso. continuem o trabalho, Depois tá? você Um vê essa beijinho. aula lá na nossa página do YouTube, porque ela é muito boa para você que trabalha na mesa, né? Tá, um Então, ele vai beijinho. dizer assim, Ô, Rose, oi, desculpe, é porque houve uma interrupção do meu som aqui devido à conexão. Esse capítulo que você está lendo desse livro, qual é? minha Não, mente, meu mundo. esse eu sei, o capítulo. 2, capítulo Capítulo, 10, capítulo 2. 10. Tá, Capítulo tá, 10, fixação mental. Ó, se você consegue. Não sei se dá. tá. Tá? Capítulo 10, fixação mental. Então, olha o que ele falou aqui. Milhões de criaturas permanecem perdidas na viagem do progresso. Porque trocaram os valores espirituais pelos materiais perecíveis. Vida longa estrada, né? E aí ele diz, quanto mais eleja as forças negativas, para uso permanente na vida íntima, a criatura não se escravizará. As forças anestesiantes, confundindo ideias, complicando desejos, intoxicando os pensamentos, perturbando as emoções, realizando as múltiplas funções da alma, e um ponto único: ódio, vingança. Ódio, vingança, rebeldia, tristeza, mágoa, angústia, paixão e ilusão. Fica ali perdida. Agora eu vou pular, Denise, para a página 66, segundo parágrafo. Ele diz assim, página 66, não, desculpe, 66, primeiro parágrafo. Aí ele diz assim, criaturas criaturas debilitadas da fé, na vigilância espiritual, na minha vontade de melhorar-se. Esse aqui é o primeiro lugar de falar de sucesso. A gente vai encontrar esse mais forte. Não é nem tanto debilitação na fé e vigilância espiritual, é má vontade de melhorar-se, tá? Então, criaturas debilitadas na fé, na vigilância espiritual, má vontade de melhorar-se, na preguiça em instruir-se. Perceberam? Na preguiça em instruir-se, no comodismo ante os compromissos assumidos, na indiferença por educar-se, no coração estagnado nos sentimentos negativos, nas mãos inativas, longe da prática do bem aos outros, poderão estar construindo um escuro poço da estagnação mental e vir a desencarnar em lamentável situação, continuando na vida de além
túmulo por tempo indeterminado. Lembra? Longo período, nessa dolorosa posição íntima. Ele fez um mapeamento perfeito aqui de motivos que levam as pessoas a ficarem longo período perdido na estrada do tempo. Um mapeamento perfeito. Aí, pegando aqui o livro que eu pedi a vocês, Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 25, capítulo 25. Olha o título: Em torno da fixação mental. Tem tudo a ver, né? Em torno da fixação mental. Todo mundo achou o capítulo 25? Eu vou começar no 4º parágrafo. O Hilário, o André Luiz e o Hilário, eles vinham caminhando pelas estradas lá, né? E eles vinham conversando nesse capítulo, no sentido de recolher do orientador espiritual, que é o Aulus, uma palavra a respeito da fixação mental. Que eles estavam fazendo uma viagem, indo para algum lugar, e durante o tempo, eles já tinham visto muita coisa, o André Luiz e o Hilário vinham conversando, e resolveram fazer perguntas ao orientador chamado Aulus sobre o assunto fixação mental. Aí no 4º parágrafo começa assim: diz o Hilário, amigo de André Luiz, também é um aluno como André Luiz, né? Sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito. Quer dizer, da mente, né? Porque o que fica cristalizado é a nossa mente. Do espírito, em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse? Por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, porque eles estão visitando um companheiro que está muito doente, está padecendo desse problema. Séculos, olha só, séculos imobilizado nas ideias de vingança. Então, eles estão atendendo um companheiro que está há séculos com a mente cristalizada na ideia de vingança. Está nessa posição, pergunta Hilário, lamentável por tantos anos sem ter reencarnado. Repare, ele fala de séculos. Ele diz, será que ele está há tantos anos desse jeito, sem ter reencarnado? Aulus ouviu com atenção e respondeu: é imprescindível compreender que depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. O CPF continua sendo o mesmo. Entendeu? A morte não faz nenhum processo de limpeza, de transformação. A gente continua sendo o mesmo. É o que Aulus está dizendo. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Não podemos mudar a lei. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Como avançar infringindo a lei? Ora, se você atenta contra a lei, você tem que o quê? Arrumar o negócio, não tem? Se você desarrumou a casa, você pode ir embora e vai deixar a casa assim?
Você tem que voltar e arrumar a casa, para deixá-la como ela estava, quando você a encontrou. Aí ele diz aqui, a ideia fixa, que é a cristalização, a monoideia, pode operar indefinida, e quando ele fala indefinida, pode ser um longo tempo, estagnação da vida mental no tempo. Quanto tempo? Pode ser milhares de anos, tá? Simbolizemos o estágio da alma na Terra, por meio da reencarnação, como valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Então, a reencarnação é uma valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Sem reencarnação, não tem aperfeiçoamento. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória, o maior prêmio, né, para aquele que vence essa jornada, essa batalha. A mente é o soldado em luta. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente quer dizer corajosamente, ganhando corajosamente o combate em que se empenhou, seja conduzida às aferições, às avaliações da morte, tá? Sobe verticalmente para a vanguarda. Então, olha aqui, ó. A mente é o soldado em luta. Ganhando denodadamente, quer dizer, corajosamente, o combate em que se empenhou a reencarnação, né? Logo seja conduzida às aferições da morte, logo que você desencarna, sobe verticalmente. Lembra a cruz de Jesus? Fizemos um estudo sobre isso? A trave vertical e a trave horizontal. Sobe verticalmente a vanguarda. O que é vanguarda? É a linha de frente, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível, subiu de patamar. Entretanto, se fracassar, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, da negligência ou da rebeldia. Então, se nós perdemos a batalha durante a reencarnação, na maioria das vezes foi por nossa negligência e rebeldia. Volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, para a nova reencarnação, em que se confunde com os desajustados de toda espécie para um determinado período de tratamento. Volta. Vamos recomeçar. Nova reencarnação, quantas vezes forem necessárias para promover o tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, reparou? Em qualquer frente de luta terrestre, ele faz questão de frisar que a luta terrestre na carne. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda casta. Retaguarda é problema. Quando você volta para a retaguarda porque falhou, é problema. Você pode voltar em missão, não pode? Claro que pode. Porque a retaguarda não fica abandonada. Nunca. Os missionários vão, da mesma forma que eles vão lá na frente, eles também vão lá para a retaguarda, como diz o povo, no Vale do Foguete, para
auxiliar, estimular os que estão lá da retaguarda. Mas eles estão indo à retaguarda como missionários, porque estudamos, o Espírito Superior pode ir aonde ele quiser. Agora, quando nós voltamos para a retaguarda, aí não é fácil, não. Aí ele diz aqui, que o interesse com que lhe ouvimos a exposição, aqui André e Hilário falando, vamos prosseguir depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. Aquilo que eu falei, os superiores não esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor. Então, os missionários, eles não esquecem os que ficaram para trás. Eles vão até lá, em missões de amor e muita renúncia, que para eles também não é agradável. Também estudamos isso em outra aula. Lembra do livro de libertação? Quando eles são vistos, quando não são vistos, lembra? E nós falamos que eles vão àquela região de dor e sofrimento, e precisam se revestir do lodo, né? Daquela região, mas eles vão, por amor, funcionando diligentes, onde estaciona a desarmonia. Belíssimo esse trecho de André Luiz, né? Vamos ver o livro do Sueli Caldas Júnior? E aqui a Sueli vai dizer assim, ó, mas se aproximando com o tempo, é página 86, o meu primeiro parágrafo, mas em se aproximando com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ela está falando do obsessor. Ele, o obsessor, acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir, tá? Eles vão ficar perto de nós, de olho, observando o nosso comportamento durante um bom tempo, às vezes uma reencarnação inteira. Com o tempo, se realmente houver mudanças verdadeiras, eles vão começar a perceber essas mudanças, tá? Do nosso modo de ser, de pensar e de agir. Se estas existirem realmente, né? Se não for apenas um disfarce. E só através dessa constatação de que a mudança é verdadeira é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo, de conquistar o obsessor e motivá-lo igualmente a uma transformação. Só desse jeito é que nós poderemos conquistar o nosso obsessor, trazê-lo para o nosso lado. Se nós conseguirmos verdadeiramente convencê-lo pelos nossos atos, pela nossa maneira de pensar, que ele lê nossos pensamentos, pela nossa maneira de verbalizar, pela nossa maneira de sentir. Se ele perceber, opa, não é mais como era antigamente. E ele pode começar, entendeu? Buscar se aproximar de nós, querer saber como é que isso aí aconteceu, e, quem sabe, nós poderemos conquistá-lo e levá-lo também a uma transformação. Fazer do inimigo um amigo. Continua aqui. Ele que possui o conhecimento espírita da doutrina terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos, como Jesus ensinou
em Mateus, capítulo 5, versículo agora 44. Amarás o teu inimigo como a ti mesmo, né? Tanto melhor, quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido, por quem hoje é a vítima, por ter sido levado, por quem hoje é a vítima, aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança, né? Então, se nós conseguirmos realmente promover essa transformação moral, nós poderemos ajudar, fazer do nosso obsessor um amigo, ajudá-lo também, se for do interesse dele, levá-lo à transformação. Porque ele pode muito bem dizer assim, não, não, deixa para lá, eu vou embora. Não quer dizer que você vai conseguir transformar todos os nossos obsessores em anjo, não. Às vezes o sujeito diz, não posso mais pegar você, vou pegar outro e vou embora. Pode ser isso, mas também pode ser que ele busque saber o que aconteceu. E aí ele vai ficando, começa a acompanhar você, o que você faz, o que você lê, e nós podemos até ajudá-lo e ele também buscar transformação. E o Espiritismo, como diz aqui a Sueli, muito bem colocado, ele vai nos ajudar, tá, a aprender a exercitar o perdão, como Jesus nos ensinou, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. E, principalmente, amar os inimigos. Agora, a Sueli chama a nossa atenção aqui. Não devemos esquecer, jamais, que esse obsessor, esse perseguidor, se encontra nesse estado lastimável, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança, porque nós o fizemos sofrer. Nós é que o transformamos disso. Então, ela diz assim, tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta, por ter sido levado, porque hoje é a vítima, sou eu que estou reclamando, tá? Aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. Então, eu fui o patrocinador do sofrimento dele. Por isso ele me persegue. Eu não sou vítima. Porque a primeira coisa que a gente faz é ficar gritando, né? Meu Deus, eu sou tão boa, eu nunca fiz mal a ninguém, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Né? Alivia a minha cruz, Senhor. Por que eu estou passando por isso? A doutrina espírita nos mostra, principalmente isso, não existe vítima. Se você hoje está sofrendo, razão é a de ter. Pura, vai dar uma olhadinha na questão 909A do Livro dos Espíritos, faz aquilo que Agostinho falou e você vai começar a perceber o porquê, o motivo da tua dor. E que aquele que, por algum acaso, você ficou sabendo que é teu inimigo, que é teu obsessor, ele não é né, o teu carrasco de graça. Você se promoveu ou colaborou muito a dor que ele está padecendo, né? Então, a gente percebe, gente, como a Sueli, o Evangelho, o Agostinho e o Walter, como eles fecham muito bem essa questão. Uma doutrina espírita. Eu tinha uma amiga que dizia assim, tem hora que eu tenho uma raiva de doutrina espírita, porque ela tirou as minhas ilusões. Fala, Márcia. Então, isso acontece quando nós estamos encarnados também. Sim.
Nós E podemos ser obsessores encarnados também. eu carreguei um ódio durante 10 anos. Imagina se eu tivesse desencarnado, eu ia virar uma obsessora, Com certeza. né? Com certeza. Graças à Com certeza. doutrina, que me ajudou muito, clareou a minha mente, meu coração, e hoje somos grandes amigas. Olha que maravilha. A conquista, né? Que maravilha, não é isso? Isso é uma bênção, minha filha. Você veja, de quanta dor você se libertou, E muito. não é? De quanta dor nós nos libertamos. Como diz Jesus no Evangelho, o amor cobre a multidão de pecados. Né? De quanto nós nos Verdade. libertamos quando transformamos o inimigo em amigo, quando conseguimos isso. Então, a gente vê, né, que bênção a doutrina espírita nos proporciona. Verdade, Rose. Né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, nós vamos encerrando esse primeiro estudo nosso, né? E 5h30 a gente vem com esse aqui, ó. Parábolas e ensino de Jesus. Hoje vamos às parábolas. Vamos concluir a parábola do administrador infiel. Então, vamos até agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, a Kardec, que nos trouxe essa maravilha que é a doutrina espírita, né? E todas essas obras subsidiárias, aqui Walter Barcelos, Sueli Caldas Schubert, que nos ajudam a compreender melhor o que nós fomos, como estamos agindo agora e como será o nosso futuro, e principalmente o que deveremos fazer para evitar futuros transtornos, como esse que a nossa irmã Márcia nos relatou agora. Obrigado, Senhor, e continue a nos fortalecer, a nos inspirar e a enviar para próximo de nós esses amigos queridos que tanto têm nos ajudado nesse processo de transformação. Fica conosco, Pai, e que nos envolva com a tua paz, com a tua luz, com a tua infinita misericórdia. Graças a Deus. Vamos dar uma paradinha agora. 5h30 a gente retorna, tá, gente? Para a gente continuar os nossos estudos agora das parábolas de Jesus.